I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Every single lie that tells me I will Ou o Ministério da Reforma Psicológica. Capítulo 4. A redefinição do papel da escola e o ensino multidimensional. O ensino não cognitivo e multidimensional. Armado das técnicas mencionadas acima, é possível redefinir o papel da escola, que deverá então oferecer um ensino multidimensional, intelectual, mas sobretudo ético, cultural, social, comportamental e até mesmo político e espiritual. Qual é a concepção do homem que subentende a educação de hoje? O que pode ela oferecer e o que podem oferecer os professores a seus estudantes? O educador do futuro deverá trabalhar muito mais para estabelecer e desenvolver relações humanas e uma rede social em sua classe, abstendo-se da orientação mediante o ensino exclusivamente intelectual. Cabe aos professores tanto transmitir os saberes quanto compreender seus alunos, bem como as atitudes destes para com a educação, as atividades recreativas, o trabalho e as relações sexuais. O professor deve estar aberto ao diálogo com os jovens e lhes falar das relações humanas, da ética, dos valores, das atitudes e das modificações de atitudes, das ideologias, das minoridades étnicas, das enfermidades, dos ideais e das visões de futuro. Os conteúdos educacionais devem preparar os jovens para seus papéis futuros, relações sexuais, papéis parentais e profissionais, responsabilidades cívicas. Unesco. International Symposium and Round Table, 27 de novembro. 2 de dezembro, 1989. Beijing, China. Qualities Required of Education Today to Meet Foreseeable Demands in the 21st Century. Proceedings. Unesco, página 12 e 13. ed-conf.810. Este seminário de altíssimo nível foi honrado com a presença, entre outras personalidades, de Colin N. Powell, assistente do diretor-geral da Unesco, encarregado da educação, assim como da presença de um ex-ministro chinês das Relações Exteriores. Os países hão de querer, talvez, fixar seus objetivos específicos para a década de 90, relacionando-os a cada um dos aspectos propostos abaixo. Expansão dos serviços de educação fundamental, que abrange, segundo o glossário da Unesco, fornecido em documento anexo, a aquisição de conhecimentos, de competências, de atitudes e de valores, e de formações para outras competências essenciais, destinadas aos adolescentes e aos adultos, sendo a eficácia das ações avaliada em função da modificação dos comportamentos e do impacto sobre a saúde, o emprego e a produtividade. Nota de rodapé. Em documento anexo. WCFA, Conférence Mondiale sur l'Éducation pour tous, 5-9, março 1990, Jomtien, Tailândia, Documente de Referência, Paris, WCEFA, 1990, página 9. Fim da nota de rodapé. Uma maior aquisição por parte dos indivíduos e das famílias, em virtude do concurso de todos os canais de educação, inclusive a mídia e outras formas de comunicação modernas e tradicionais e ação social, de conhecimentos, competências e valores necessários para uma vida melhor e um desenvolvimento racional e durável, sendo a eficiência dessas intervenções avaliadas em função da modificação dos comportamentos.
Declaração Mundial. WCEFA. Déclaration Mondiale sur l'Éducation pour toi. Opus City, Cadre d'Action. Artigo 5 et 6. Página 4. No entanto, esses resultados não devem provocar resignação nos educadores, ou levá-los a concluir que a escola não pode ter nenhuma influência real sobre as ideias políticas e mentais da criança. Nada disso é verdade. A influência da escola deve também ser avaliada em seu justo valor. Conselho da Europa. 34º Séminaire Européen d'Enseignants du Conseil de l'Europe. Dona Schengen, 17-21, novembro 1986. L'enseignement des droits de l'homme et de l'éducation sociale. Civique et politique. Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1987, página 5. DECS/EGT, 86, 74-F. Documento publicado sem reserva sobre as opiniões expostas pelos autores. Nota-se que no Reino Unido foi feito um esforço para definir 8 domínios gerais que formariam a base de um tronco comum. A criação artística, a ética, as línguas, as matemáticas, a física, as ciências naturais, a educação social e a instrução cívica, a educação espiritual. OCDE, 1983, página 62. Nesse caso, trata-se de um ato normativo e de uma estrutura curricular que põe em evidência a importância da educação espiritual. UNESCO. S. Rasek. G. Vaideanu. Les contenus de l'éducation. Paris, Unesco, 1987, página 125. Bem que não refletindo necessariamente a visão da organização, esse trabalho é importante e é frequentemente citado. Preocupados com essas tarefas bem mais progressistas que os ensinamentos clássicos, os professores não possuem mais, evidentemente, nem tempo, nem competências, nem o desejo de prestar um ensino sólido. O desmoronamento do nível escolar é, pois, a consequência inelutável dessa redefinição da escola. Essa visão expandida das responsabilidades do setor educacional não implica somente uma maior relevância dos conteúdos de formação e de sua adequação ao ambiente social e econômico, mas também uma modificação radical das finalidades dos sistemas educacionais. É preciso romper com uma concepção elitista profundamente ancorada nas mentalidades, tanto da parte dos educadores quanto da dos pais, que privilegia os aspectos mais acadêmicos de ensino, e segundo a qual a escola primária prepara para o ensino secundário, o qual, por sua vez, prepara para os estudos superiores. A escola, para todos, deveria ser o instrumento do desenvolvimento individual e do desenvolvimento econômico e social, e não da mera reprodução social a serviço de uma minoria. Em relação a isso, a mesa redonda trouxe à luz a necessidade de uma educação multidimensional, que leve em consideração todos os aspectos da criança em seu ambiente, e não se limite à inculcação somente de competências cognitivas. Assegurar o êxito de todos significa antes modificar finalidades dos sistemas de ensino que privilegiam as competências, a competição e a seleção, e, portanto, modificar os objetivos e os critérios de avaliação dos alunos, para evitar que um fracasso no exame não conduza à exclusão social. O esforço de reestruturação dos programas e métodos escolares, além de objetivar sua maior relevância, deveria igualmente se aplicar, na medida do possível, em estabelecer
um melhor equilíbrio entre diversos tipos de atividades, especialmente aquelas de caráter cognitivo, as de caráter prático e até utilitário, como o trabalho produtivo, e as que favoreçam o desenvolvimento das capacidades pessoais da criança, criatividade, iniciativa, curiosidade, destreza, resistência, sociabilidade. As atividades artísticas e criativas, a educação física, as atividades a serviço da comunidade. Fazer com que todo aluno possa encontrar sucesso numa dada atividade e assim multiplicar as formas de excelência é uma condição essencial para provocar na criança uma atitude positiva para com a instituição escolar, fornecer-lhe uma motivação e, desse modo, aumentar suas chances de êxito. Unesco. Colloque Resur à l'école. Lisbonne e Estoril, Portugal, 20-24, maio 1991, Rapport. O ensino multidimensional compreende duas partes principais. Um ensino ético, destinado a modificar os valores, as atitudes e os comportamentos, e um ensino multicultural, depois intercultural. Nota de rodapé. Multicultural, onde várias culturas coexistem. Intercultural, onde essas diversas culturas fusionaram-se para dar nascimento a uma nova cultura. Fim da nota de rodapé. Destinado a rematar essa revolução psicológica mediante uma revolução cultural. Detalharemos esses tipos de ensino nos 2 capítulos seguintes. Ensino acadêmico versus aprendizado social. Os professores e os administradores de todas as categorias e de todos os níveis deveriam estar conscientes do papel que exercem no sistema educacional atual e futuro. Eles deveriam compreender que seus papéis e suas funções não são fixos e imutáveis, mas que evoluem sob influência das mudanças que se produzem na sociedade e no próprio sistema educacional. Apesar da diversidade do sistema educacional e das disposições que concernem a formação dos professores no mundo, há uma necessidade geral de um exame nacional cuidadoso e inovador, conduzido de maneira realista das funções e tarefas atribuídas aos professores, em termos de política e legislação nacional. Tais análises em nível nacional, conduzida com a participação dos próprios professores, engajamento, deveria levar à criação de perfis profissionais e educacionais, com uma clara definição dos papéis e função que a sociedade lhes assinar. Medida deveria ser tomada para assegurar que sejam atendidas as condições necessárias a que os atuais e os futuros professores estejam conscientes das mudanças em seu papel e estejam preparados para esses novos papel e função. O professor está hoje cada vez mais engajado nas execução dos novos procedimentos educacionais, explorando todos os recursos dos meios e dos métodos educacional modernos. Ele é um educador e um conselheiro que tenta desenvolver as capacidades de seus alunos e alargar seus centros de interesse, e não um simples fonte de informação ou um transmissor de saber. O professor que atua em um papel fundamental ao dar aos seus alunos uma visão científica de mundo. Letra B. Uma vez que o papel da escola não mais esteja limitado à instrução, deve então o professor, além de suas obrigações ligadas à escola, assumir mais responsabilidade em colaboração com os outros agentes de educação da comunidade, a fim de preparar o jovem para a vida e comunidade, a vida familiar,
as vidas de produção, etc. O professor deveria ter mais responsabilidade de se engajar em atividades no exterior da escola e fora do currículo, de guiar e de aconselhar os alunos e seus pais e de organizar as atividades de seus alunos durante o lazer. Letra C. Os professores deveriam estar conscientes do papel importante que são chamados a exercer nas comunidades locais, como profissionais e cidadãos, como agentes de desenvolvimento e de mudança. E lhes deveria ser oferecida as possibilidades de se desempenhar esse papel. Unesco. J.C. Pulver, Senior Educational Personnel, New Functions and Training, Volume 1, Educational Studies and Documents, número 52, Paris, Unesco, 1988, página 13. Sublinhamos. O autor cita aqui a recomendação número 69, adotada pela International Conference on Education. 35ª sessão, Geneva, 27 de agosto, 4 de setembro de 1975. The Chaining Role of the Teacher and its Influence on Preparation for the Profession and on In-Service Training. Paris, Unesco, 1975. ed-confinted.35/4 mais ADD. Ele menciona igualmente um documento de referência da mesma conferência, Teachers and Other Professionals in Education, New Profile and New Status. ed-ibe-confinted.35/ref.4. Naturalmente, essas ideias fizeram eco na França. Louis Legrand, instigador da Revolução Pedagógica Francesa, professor de Ciências da Educação na Universidade de Estrasburgo, antigo diretor do Ensino Nacional de Pesquisa Pedagógica e autor de um relatório ao ministro da Educação da França, intitulado Por um Colégio Democrático, que teve uma profunda influência sobre o sistema educacional francês, escrevia: Basie Bernstein chama código de série um sistema de relações socialmente hierárquicas entre os parceiros. Nesse sistema, o mais propagado na Europa continental, o educador está só em face do grupo de alunos que lhe é confiado. Ele fundamenta seu ensino sobre os programas e instruções nacionais, fundamentados eles mesmos sobre as disciplinas universitárias de referência. Essas disciplinas universitárias fundamentam, por sua vez, a legitimidade dos educadores na medida em que estes adquiriam diplomas, justificando sua competência em suas disciplinas. Em oposição a este sistema geralmente propagado na Europa continental, define-se o que Bernstein chama de código integrado. Em um sistema educacional regido por esse código, o essencial é a comunidade de base que define livremente o local e localmente suas normas e seus regulamentos. O essencial aqui não são mais as disciplinas universitárias e sua tradução para os diferentes níveis de ensino, mas o próprio aprendiz e as condições de um aprendizado hic et nunc, a partir de sua experiência própria. É o encontro dos objetivos gerais de natureza fundamentalmente educacional e transferível com a realidade local dos alunos. Este é o meio que permitirá definir a natureza dos programas e dos métodos. De um ponto de vista estritamente pedagógico, levar em conta as preocupações locais e a realidade dos aprendizes significa privilegiar o estudo do meio
e desenvolver projetos interdisciplinares. As disciplinas universitárias perdem, assim, sua situação dominante e tornam-se auxiliares instrumentais de uma abordagem interdisciplinar, ou antes, transdisciplinar, da realidade estudada. Mas, ao mesmo tempo, os critérios de avaliação se obscurecem na medida em que esse tipo de estudo temático privilegia o trabalho de equipe e objetivos efetivos dificilmente avaliáveis. Esse aspecto, que poderá ser considerado como negativo, tem consequências sobre a estrutura da escola. A seleção tende a desaparecer em proveito de um ensino bastante individualizado, introduzido recentemente sob a forma de módulos nos liceus e de ciclos do primário, em grupos de idade heterogêneas, ciclos agrupando diversas classes do primário. O essencial sendo aqui a formação social e a ausência de segregação. Além disso, as normas se acham necessariamente relativizadas, a fim de considerar a natureza da população escolar, acolhida em sua totalidade. L. Legrand, Les politiques de l'éducation, Paris, PUF, 1988, página 58, SQ. Mas os pais julgam esses ensinos não cognitivos em seu justo valor e sabem que as reformas em cursos penalizarão suas crianças, que chegarão à idade adulta desprovidas de recursos culturais. Compreende-se sem dificuldade que eles se ergam contra esse aviltamento dos indivíduos e da educação que, longe de ser democrática, priva as camadas mais humildes de toda a perspectiva de emancipação intelectual e social, enquanto reforça mais e mais as facilidades financeiras e intelectuais que possuem as camadas superiores para instruir suas crianças. Frequentemente faz-se necessário sustentar a ação dos pais e da comunidade através de uma informação permanente e de atividades de formação, pois a intervenção das famílias no âmbito que elas não dominam pode ser reveladas nefastas. Em um país africano onde a introdução do trabalho produtivo havia conduzido a um modo de avaliação multidimensional favorável ao sucesso dos alunos, os pais, habituados a uma seleção orientada pelo fracasso, exigiram o retorno ao exame tradicional, que privilegiava o cognitivo, menos favorável às suas crianças. Unesco. Colloque, Récir à l'école. Opus City, página 41. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Se você gostou da leitura, deixe o like. Para acessar este livro desde o início, vá à barra da playlists, na página inicial deste canal. Te encontro na próxima leitura. Até lá!